Olá! Esta é a segunda parte da aula de gestão de cronogramas da disciplina Gestão de Projetos ARC 03129, ministrada pelos professores Maurício Bernardes e Sandro Fetter. Na aula passada apresentamos a introdução de gestão de cronogramas, questões relativas ao detalhamento, questões relativas às técnicas necessárias para o desenvolvimento de planos. E finalizamos a aula trabalhando com a questão das técnicas de rede. Mostramos o que é o CPM e o que é o PERT. Com relação ainda às técnicas de rede, é importante que a gente entenda quais são os tipos de relações de precedência entre as atividades, pois isso nós vamos trabalhar no MS Project e isso vai ser também essencial para o desenvolvimento do nosso cronograma. O primeiro tipo de relação de precedência entre atividades é o chamado término para início, TI, ou finish to start, FS. Esse tipo de relação de precedência, eu posso dizer que vai ocorrer em cerca de 95% das vinculações entre atividades que vocês vão ter nos seus projetos de design. Isso quer dizer, termina uma atividade e esse término libera o início de uma outra atividade. Um outro tipo de relação são atividades que começam juntas no projeto. Então, o início de uma atividade libera o início da outra. Em outras palavras, quando nós temos atividades iniciando de maneira paralela. E aí, esse tipo de relação é conhecida como início para início, II, ou start to start, SS. Temos também o tipo de relação de precedência término para término, TT, ou finish to finish, FF. Então, o término de uma atividade está atrelado ao término da outra, quer dizer, as duas atividades terminam juntas. Esses dois últimos tipos de relação de precedência, o início para início e término para término, vão ser utilizados, mas não como o primeiro, que é de término para início. Nós vamos utilizá-los algumas vezes, mas tem um que raramente ou nunca nós vamos utilizar, que é a relação início para término ou start to finish. Como é que a gente traduz isso? Quer dizer, que é o início de uma atividade e libera o término da outra. Só para apresentar dessa forma, a gente já fica imaginando dentro do âmbito de um projeto de design uma atividade cujo seu início está associado ao término da outra. Isso é muito complicado a gente pensar dessa maneira, porque normalmente quando a gente vai fazer um projeto, a gente vai pensando de uma maneira linear, mesmo sabendo que o pensamento de design é difuso, a gente vai adiante, depois volta, muda alguma coisa, vai de novo lá na frente. Mas a gente sempre começa colocando uma peça na frente da outra e assim respectivamente. Então, esse tipo de vinculação existe para efeitos de lógica computacional, implementação de um programa que nos permita fazer uma rede encadeada. E raramente ou quase nunca a gente vai utilizar. Tá? Quase ou que a gente vai utilizar no MS Project esse tipo de relação. Agora, quando a gente tem essas vinculações, é bem importante que a gente entenda qual é o conceito de latência. O que é a latência? Que é assim, muitas vezes não é necessário que eu termine uma atividade para começar uma atividade seguinte. Quer dizer, eu tenho que terminar integralmente a atividade A para começar a atividade B. Às vezes não é necessário fazer isso. Você pode, faltando alguns dias antes de terminar a atividade A, ou começar a atividade B. Quer dizer, eu estou colocando elas em paralelo.
E aí a gente chama, por exemplo, esse tipo de sobreposição de latência. De latência. Eu posso ter uma latência também de atraso. Assim, por exemplo, eu estou aplicando uma determinada cola para fixação de 2 produtos e a cola precisa de pelo menos 48 horas, que é o tempo de cura dessa cola, para a gente obter uma resistência adequada para a funcionalidade da peça fixada por colagem, nesse caso. Aí o que é que a gente faz? Eu posso terminar a atividade A aplicando a cola para fixar essas 2 peças, e a atividade B só vai poder ser iniciada 2 dias depois que terminou a atividade A. Então, eu estou atrasando a atividade B. Também isso é uma latência. Então, as latências elas podem ser de antecipações, que a gente chama de leads, quando eu antecipo uma atividade sucessora, quer dizer, iniciar uma atividade 2 dias antes do término da sua predecessora. E a gente tem as latências do tipo atraso, que são as lags. Então, o que é que a gente faz? A gente retarda o início de uma atividade, por exemplo, por 3 dias, para dar tempo de reaproveitamento do designer que virá de outro projeto. Esse é um outro bom exemplo também para a gente exercitar a questão da latência. Com relação aos tipos de dependência na gestão de projetos, parte de gestão de cronograma e vinculação das atividades, nós temos as dependências denominadas obrigatórias. O que são as dependências obrigatórias? Essas dependências são aquelas que são inerentes à natureza do trabalho que está sendo realizado. Aí, no caso, envolvem limitações físicas. Por exemplo, eu tenho que fazer o briefing para poder desenvolver um produto. Eu não vou desenvolver do zero um produto sem ter um briefing. Ou sem ter feito uma boa pesquisa, já começar a desenvolver. Não, eu preciso ter condicionantes. Eu preciso analisar um contexto. Preciso analisar um contexto para poder ter um insight. Então, esse tipo de dependência entre atividades do processo de design, a gente vai chamar de como dependências obrigatórias. Agora, dentro do cronograma que a gente vai desenvolver, também vão existir dependências arbitrárias. Quando é que elas acontecem? Elas vão acontecer com base em práticas do mercado ou em função do desejo da equipe de projeto. Por exemplo, iniciar o desenvolvimento de um website apenas quando todas as telas estiverem finalizadas. Isso não está dizendo, assim, isso aí é obrigatório, você iniciar o desenvolvimento do site só quando todas as telas estiverem finalizadas? Não, isso não é necessário. Quer dizer, é recomendável, mas não é necessário. Então, a gente, no caso, a gente arbitra, no caso, a vinculação entre o início, ou no caso, o desenvolvimento do site e as telas que vão ser finalizadas. Existem também, finalmente, as chamadas dependências externas. Que tipo de dependências são essas? São aquelas que envolvem relações com outros projetos. Então, por exemplo, uma atividade de um projeto que depende do designer de outro projeto. Então, eu estou vinculando a atividade do projeto A com uma determinada atividade do projeto B, cujo designer será o mesmo. Porque se o designer ele atrasar essa atividade do projeto A, ela vai impactar a atividade que ele vai desenvolver no projeto B. Então, é o que a gente fala, os 2 projetos acabam sendo interdependentes, um pode atrasar o outro. Existe um outro conceito muito importante que a gente precisa vamos dizer, se apropriar aí para a gestão de cronograma, que são as data marco ou milestones. No project, eles são conhecidos como etapas, mas é diferente, assim, se a gente vai traduzir o termo etapa. O que é uma etapa? A etapa de um projeto, né? Então, essa é uma má tradução do MS Project, na verdade. Eles deveriam manter o termo data mark ou milestones. Eles tinham esse termo, que era um termo
usado nas versões preliminares do programa. Aí na década de 1990 a gente conseguia enxergar isso, mas depois eles mudaram, eles fizeram essa atualização que não foram muito felizes nesse caso. Essas datas marco ou milestones, que é a mesma coisa, são atividades especiais que exprimem o evento pontual no tempo. Eles não têm duração e não têm custo. São datas representativas de um evento importante. Então, alguns exemplos de data marco. A entrega de um produto ou serviço, a data final do projeto, a entrega dos pacotes de trabalho da EAP, que é o nosso WBS. Reuniões, apresentações, auditorias são eventos importantes que às vezes a gente precisa marcar, porque às vezes a reunião ela vai permitir a gente a liberação de outras etapas mais lá na frente. Eventos para validação de entregas junto com o cliente, junto com outras partes interessadas dentro da nossa empresa. Datas importantes como de fechamento de contratos, que isso é muito, muito importante também, que ali vai ter algum tipo de avaliação e é importante a gente se lembrar daquilo, dentre outros. Como é que a gente elabora, então, um cronograma usando o método do caminho crítico, essa é a base, né, o CPM. A gente passou com a teoria de tipo de dependência, algumas outras definições como data marco, né? Os tipos de precedência, término para início, início para início, assim respectivamente. Mas, efetivamente, como é que eu vou elaborar um cronograma? Primeiro, a primeira coisa que você tem que fazer é ter um WBS. Né? E isso a gente já apresentou nas aulas anteriores, porque ali a gente vai ter toda a estrutura do projeto organizada para poder levar isso para um cronograma. Com isso, eu vou ter lá no meu WBS todas as tarefas que eu vou precisar para lançar no meu cronograma, que no caso vamos trabalhar com MS Project. Eu vou inserir então o meu WBS no MS Project. E aí eu vou fazer a vinculação das atividades de acordo com as suas restrições. Quer dizer, primeiro tem que começar essa para liberar as duas, tendo conhecimento da minha experiência no processo de design, né? Os alunos dessa disciplina, eles vão estar em 7º, 8º semestre, outros vão estar um pouco mais na frente, ou um pouquinho, né? Mas é 7º, 8º semestre, já tem uma experiência, um repertório de projetos desenvolvidos no curso, até externamente também. Então, fez essa vinculação, se estima as durações das atividades. Aí a gente vai estimar essas durações conforme eu já falei anteriormente, que seria, ou você vai usar a analogia com atividades desenvolvidas em projetos anteriores, vai consultar especialistas, você pode verificar um banco de dados do teu escritório, da empresa que já desenvolveu projetos similares para pegar os dados de lá. Né? Então, as nossas pastas de gestão de projetos de semestres anteriores que a gente fornece para vocês, ali é como se fossem dados históricos da empresa para que vocês possam se basear nessas estimativas que vocês vão fazer. Bom, depois que a gente, então, estimou essas durações, o programa vai calcular as datas de início e término de cada atividade para a gente. O programa, ele existe, um software de gestão que vai permitir a gente construir um cronograma, ele existe exatamente para isso, para facilitar a tua vida. Você não vai vincular a atividade, você vai botar a duração e você vai fornecer as datas de início e término. Não é assim que funciona. Você até pode fornecer as datas de início e término de cada atividade, mas vai ser totalmente ineficiente. Por quê? Porque ao vincular as atividades, né, quer dizer, foi o passo 2, você diz o que é que vem primeiro e o que é que vem depois. Depois que você diz quantos dias, ou quantas horas, quantas semanas cada atividade vai ter, agora deixa o sistema responder. Foi por isso que ele foi criado. Diga, ele que vai te dizer quando é que uma determinada atividade vai começar. Se vai começar na sexta-feira que vem, ou na outra segunda. Então isso é extremamente importante. Então deixa ele calcular as datas de início.
E aí, uma coisa muito importante é que, ao calcular essas datas, o programa vai permitir que a gente identifique essa sequência de atividades, né, ao longo do nosso cronograma, que tem folga nula, que é o nosso caminho crítico. Então, todas as atividades que estiverem naquele caminho têm folga zero, são críticas, e se eu atrasar uma dessas atividades, eu poderei atrasar o meu projeto. Quando a gente lança esses dados no MS Project, ele vai mostrar o caminho, né, o caminho crítico, os demais outros caminhos que não são críticos, quer dizer que as atividades vão ter folga. Para cada atividade singular do meu cronograma, eu vou ter, para cada atividade singular, uma data de início mais cedo, uma data de início mais tarde, uma data de término mais cedo e uma data de término mais tarde. O que são todas essas datas? Isso faz parte do método CPM, né, que você aplica o método CPM. Foge o escopo dessa disciplina eu explicar para vocês como é que a gente vai calcular manualmente isso, né, uma vez que a gente tem o software que nos permite fazer isso, mas eu vou disponibilizar no Moodle um passo a passo de como é que se calcula isso manualmente. Né. É interessante ler para ver como é que se calcula, mas realmente eu não recomendo que você estude, decore e veja. Você pode ler para compreender o que é que o programa, um project, um Gantt project, um outro programa faz com esses dados. Mas como é um método CPM, essa é uma característica do método. Ele permite que a gente identifique para cada atividade do nosso projeto 4 datas. Um início mais cedo, um início mais tarde, um término mais cedo e um término mais tarde. E aí ele vai permitir a gente identificar folgas. Essas folgas, então, elas são assim denominadas. Uma folga total FT, FT de folga total. Né? No project, a folga total ele é conhecido como margem de atraso total. E é a quantidade total de tempo que o início de uma atividade pode ser retardado sem causar o alongamento da duração do projeto. Então, isso que significa folga total. Só que dentro da folga total, existem outras 2 folgas. Quer dizer, a folga total ela é composta pela soma de outras 2 folgas, que é uma folga livre, FL, que o project chama de margem de atraso permitida, e a folga livre, que é esse pedaço da folga total, que o início de uma atividade pode ser retardado sem interferir com o início de qualquer atividade sucessora. Então isso é muito importante, quer dizer, para uma atividade que ela não é crítica, quer dizer, a atividade crítica tem folga zero, é a primeira coisa que você tem que saber. A atividade crítica tem folga zero, a atividade normal vai ter folga, a atividade que não é crítica vai ter folga. Se a atividade, e quem calcula isso para você? O project, porque você fez a vinculação, estimou a duração, e aí ele calculou isso para ti. E aí, o que acontece? E tem uma atividade que tem folga, então ela vai ter um trechinho da folga dela que vai ser folga livre. Folga livre, o que significa? Que é um pedaço da folga que você pode consumir livremente, que você não vai causar prejuízo a ninguém. Agora, existe também dentro desse pedaço da folga total a chamada folga dependente. A folga dependente é que se você consumir qualquer parcela da folga dependente, você vai repercutir no atraso das atividades sucessoras, mas sem provocar o atraso no projeto, a não ser que você consuma toda a folga dependente e mais um pouquinho mais adiante. Então, observando, só para explicar para vocês como é que funciona, eu vou pegar aqui uma atividade que eu extraí de uma rede. Aqui está pela representação ADM, que é Arrow Diagram Method, ou método diagrama de flechas. Nesse caso, a flecha é a atividade.
Essas bolinhas aqui não são atividades, são os eventos. Lembrem, vejam o conjunto de aulas de gestão de cronograma para entender isso, que eu já fiz essa apresentação anteriormente. Eles só são eventos, essa atividade começa com o evento 4 e termina no evento 5. Eles não têm duração, o que tem duração é a flecha. A flecha tem 4 dias de duração. E eu fiz todo o cálculo dessa rede e extraí dessa rede a atividade 4, 5 e coloquei ela aqui. E os dados do cálculo mostram o seguinte: a atividade 4, 5, o início mais cedo dela é no 10, poderia ser 10 dias úteis a partir do momento de realização de início do projeto. O início mais tarde é em 14 dias úteis. Temos o término mais cedo dela em 20 dias úteis e o término mais tarde em 25 dias úteis. Veja, é um período que o CPM ele nos permite calcular para eu jogar essa atividade aqui dentro. Uma atividade de 4 dias de duração, como exemplo, para vocês tentarem entender. Veja, como é que eu obtenho a folga total dessa atividade? Imagine essa linha como uma grande linha de tempo, onde eu tenho aqui, onde o laser está mostrando o marco 0 do meu projeto, quando eu começo. E aí eu vou acrescentando dias úteis. Aqui é o 10º dia útil já do projeto, aqui é o 14º dia útil e assim respectivamente. Então, como é que a gente calcula a folga total? Eu vou pegar o término mais tarde dessa atividade, então eu vou pegar o do 0 até aqui 25. Vou subtrair do início mais cedo da atividade. Então eu vou pegar término mais tarde da atividade e vou subtrair do início mais cedo. Quer dizer, eu peguei lá do 00 a 25, como se fosse uma linha, e agora eu vou cortar fora dessa linha do 00 até o início mais cedo. Então, se eu subtrair término mais tarde com início mais cedo, vai me sobrar esse tempo aqui que o laser está mostrando. Então, a folga total nada mais que o término mais tarde da atividade subtraído do início mais cedo da atividade, menos agora a duração da atividade. Então, agora eu vou ter uma folga total. Então, quanto daria de folga total aqui? 25 menos 10 dá 15. 15 menos 4 dá 11. Então, aqui eu tenho uma folga total de 11 dias. 11 dias. Tá. E veja que a folga total ela é composta pela folga livre e a folga dependente. Inclusive, a folga total é igual a folga livre mais a folga dependente. A folga livre é a folga que eu posso consumir livremente, que eu não vou causar nenhum prejuízo a nenhuma atividade da minha rede. Como eu disse para vocês, essa flecha, essa atividade aqui, ela foi extraída de uma rede, de atividades. Então, isso quer dizer que vão estar saindo aqui do evento 5, uma ou mais atividades da minha rede, porque ela faz parte de um conjunto de atividades. Então, aqui vai estar sempre, pode estar vindo outras aqui, obviamente, né? Devem estar vindo outras aqui, devem estar saindo, é só para efeito de exemplificação, só para mostrar para vocês. E aí, vamos analisar assim, o início mais cedo, aqui eu tenho o início mais cedo e tenho o início mais tarde. Aqui eu tenho o término mais cedo e o término mais tarde. O que é o término mais cedo de uma atividade? Imaginando que eu vou ter uma outra atividade saindo aqui desse evento. O término mais cedo da atividade vai ser o início mais cedo da atividade seguinte a ela. Então, repetindo, o término mais cedo de uma atividade vai ser o início mais cedo de uma atividade seguinte à atividade que a gente está analisando. Então, você perceba que se eu tiver um atraso na execução, imaginando essa barrinha azul, eu atrasando, ela vai aumentando de duração, por algum problema que está causando quebra do equipamento, ou não estou conseguindo o desempenho que eu gostaria, você pode ir atrasando, consumindo essa folga livremente, que você não vai causar prejuízo a ninguém. Mas se você chegar nesse alinhamento aqui, e passar dele, você começa a interferir no início mais cedo da atividade seguinte, porque o término mais cedo da atividade é o início mais cedo da seguinte. E aí, passou desse alinhamento, você começa a prejudicar a próxima atividade. É por isso
que a subtração do término mais tarde de atividade com o término mais cedo é denominado folga dependente. Então, quanto dá de folga dependente aqui? 25 menos 20 dá 5. E aí, com isso, a gente consegue calcular a folga livre, porque eu tenho a folga total já calculada, 25 menos 10 menos 4, que deu 11 dias. Né? E a folga dependente aqui, no caso, deu 5 dias, 25 menos 20. Então, quanto é que é a folga livre? Então, eu tenho 11 menos 5, nesse caso, eu tenho 6 dias de folga livre. Vamos exercitar agora todo esse conteúdo com o Project. É importante que vocês já tenham assistido às aulas, as 4 videoaulas de Project dispostas no meu canal do YouTube e indicadas com links no Moodle. Né? Porque agora que vocês têm o WBS, vocês vão levar o WBS para o Project, vão estimar as durações de cada atividade de acordo com o que foi colocado nessa aula. Então, recomendo utilizar as pastas de gestão anteriores como referência. As vinculações vocês vão usar pela experiência de vocês e pelo que vocês observam nas pastas de gestão. Então, é uma base muito importante também. E nas aulas síncronas, nós vamos estar à disposição de todos para elucidar dúvidas. Muito obrigado pela atenção de todos.